Fala galera, Smart, mais um episódio aqui do Smart Entrevista e hoje mais um episódio especial com o César, correspondente da Caixa. Muitos temas vão ser tratados aqui, muitas dúvidas vão ser tiradas. Espero que vocês gostem. Eu sou o Renan, Pedro e Pierre comigo e o César disponível aí para nos ajudar nesse tema com a Caixa. Tenho certeza que vai agregar muito para vocês aí. César, fala um pouquinho aí sobre sua experiência, se apresenta aí para nós. Fala pessoal, muito boa tarde, sou César Pinheiro, sou corretor de imóveis aqui no Rio de Janeiro, já atuo aí 7 anos dentro do mercado imobiliário, tendo como foco aí imóveis do Minha Casa Minha Vida, né? E a gente também é correspondente da Caixa aqui na imobiliária, então a gente é credenciado aqui já tem 3 anos e trabalha com toda essa parte de aprovação de carta de crédito, enfim, de acompanhamento de processo, toda essa parte referente aí ao crédito imobiliário. Ô César, curiosidade, durante esse período aí de coronavírus, está funcionando direitinho o sistema de financiamento, de leilão pela Caixa? Então, a parte de leilão, eu entrei ontem no site da Caixa e o site estava fora do ar. Então, eu acredito que nesse período tenham ficado suspensos tanto a venda online, né, quanto os leilões. Eu até observei isso em alguns portais de leiloeiro aqui do estado do Rio que tiveram suspensos, acho que por determinação do TJ Rio aqui. Em relação... Pode falar. É porque alguns outros eu vi que estão continuando, não é só online em vez de presencial, mas estão continuando. Mas deve ser uma determinação aí do Rio de Janeiro, né? Sim, provavelmente determinação do TJ. E em relação ao trâmite dos financiamentos em si, eles estão ocorrendo normalmente dentro da Caixa Econômica Federal. Tá? O que está acontecendo é só uma limitação no atendimento em relação ao volume de pessoas dentro da agência, exatamente. Essa semana agora eu fiz, na quinta-feira, uma avaliação de um imóvel, o engenheiro veio, fez o procedimento, a gente teve cliente aprovado essa semana também, então assim, em relação aos trâmites em si do financiamento estão ocorrendo normalmente. Informação relevante aí, pessoal. Financiamento ocorrendo normalmente na Caixa, tá? Quem quiser já... Porque antes de entrar no leilão, você já precisa ter essa informação, o financiamento aprovado. Então, quem quiser já desburocratizar aí o sonho da casa própria, já começar com a aprovação do financiamento antes de procurar os leilões, encontrar o imóvel, já pode iniciar os procedimentos. Segundo o César, está funcionando normalmente lá na Caixa, no Rio de Janeiro. Né? Imagino que seja... Renan, você falou um negócio aí que eu acho que é bom o César começar a escrever o procedimento para a gente. Você falou que precisa de ir atrás do financiamento, de aprovar antes de entrar no leilão. Aí é bom que o César já faz esse checklist, esse direcionamento. Qual que é o passo a passo, César, para você participar de um leilão dos imóveis da Caixa e como é que é esse procedimento? Bom, vamos lá. Em relação à venda direta, tá, essa modalidade que a Caixa disponibiliza, ela é necessária a avaliação prévia do crédito do cliente. Então, assim, se o cliente tem realmente interesse em comprar um imóvel pela Caixa através da venda direta, o primeiro passo é ele separar toda a documentação dele, identidade, comprovante de renda, enfim, toda a documentação relativa à compra, encaminhar essa documentação a um correspondente Caixa ou diretamente na própria agência, tá? Sendo que, assim, hoje a Caixa tentou tirar esse fluxo relativo à aprovação de carta de crédito da agência e direcionar para os correspondentes. Por quê? A Caixa hoje ela remunera o correspondente para fazer a aprovação. E aí tem uma vantagem para o cliente que essa aprovação prévia da carta de crédito, ela é feita de forma totalmente gratuita. Perfeito. Quem remunera o correspondente bancário é a própria Caixa, né? Exatamente. O correspondente fica responsável por esse processo de trazer toda a parte de aprovação, de acompanhamento do processo, e aí o cliente só vai à agência da Caixa Econômica Federal no momento justamente de assinar a escritura, somente para esse momento. O resto de todo o processo ele é feito pelo correspondente. Ô César, tira uma dúvida para nós. Qual a diferença entre um financiamento convencional de primeira compra e de um financiamento de imóvel que foi a leilão, numa segunda venda pela Caixa? Existe uma diferença? Existe alguma diferença, sim. Essa é uma pergunta muito boa.
O trâmite da compra de um imóvel que você compra de um particular funciona da seguinte forma. Você vai fazer a aprovação da sua carta de crédito, tá? Aprovou a carta de crédito. Normalmente o corretor vai marcar com o cliente para fazer a visita aos imóveis que são da preferência dele. Definido o imóvel para compra, a gente solicita a um engenheiro que vá até esse imóvel fazer uma avaliação para verificar se o valor que está sendo vendido condiz com o valor da avaliação. Se a Caixa vai entender que aquele valor de mercado está coerente, né? E aí, essa avaliação sendo feita, o próximo passo é, caso o cliente tenha FGTS, esse valor ser debitado. Depois, toda a documentação vai para uma conferência interna da Caixa. Lá é juntado toda a documentação do comprador, do vendedor e do imóvel. E todas elas têm que estar 100% ok, não pode ter nenhum tipo de pendência. E aí, estando tudo ok, o imóvel vai direto para a assinatura da escritura. E aí, qual a diferença que existe entre essa compra de um imóvel de um particular ou por uma imobiliária e um imóvel retomado? No imóvel retomado, a gente já vai pular essa parte da avaliação, porque antes do imóvel ser disponibilizado na venda direta, o engenheiro da Caixa já vai até o imóvel e ele vai fazer uma avaliação in loco no imóvel, no caso na região, né? Porque assim, por conta da maioria dos imóveis estar ocupado, o engenheiro não tem essa penetração dentro do imóvel. Porém, ele vai avaliar pela média da região e já vai deixar essa avaliação pronta. Ou seja, quando o cliente estiver comprando esse imóvel da venda direta, ele vai aprovar o crédito. Com o crédito aprovado, vai juntar com essa avaliação e o processo já vai para conformidade para assinar a escritura. Ou seja, é um processo muito mais rápido do que um financiamento convencional. César, bacana esse procedimento. E aí me surgiu uma dúvida que eu quero saber se a pessoa já entra no leilão da venda direta à Caixa economizando ou não. Porque eu sei que num procedimento de financiamento imobiliário igual esse, que tem que fazer a avaliação, é cobrado em média uns R$3.000 para fazer essa avaliação do imóvel. Quero saber se essa taxa é cobrada também do interessado na arrematação, ou como já essa avaliação já foi previamente feita, se não é cobrada essa taxa dele. Essa avaliação, até que você tenha ciência como funciona o processo. Opa, peraí, meu vídeo saiu aqui. Essa avaliação ela é cobrada sempre anteriormente à ida do engenheiro, num procedimento comum. Então, gera-se um boleto de avaliação, paga-se o boleto, pagando o boleto leva 2 dias para dar baixa e só então o engenheiro vai ao imóvel. E aí, no imóvel retomado, já tem essa vantagem que o imóvel já está avaliado. Então, essa taxa já foi suportada pela própria Caixa Econômica. Então, é isso que eu falei. A pessoa já entra de cara já economizando aí R$2.000, R$3.000 dessa avaliação, né? Exatamente. Perfeito. César, se eu for pensar que você tem essa economia de cara, qual que questão de se o imóvel estiver ocupado, talvez se tiver um gasto lá no futuro, você já tem aí R$2.000, R$3.000 de lambuja aí para negociar. E assim, outra grande vantagem, Pedro, é que quando você entra para o processo de compra do imóvel retomado, você já tem a grande vantagem que lá no site já vai constar o valor que esse imóvel está avaliado. Então, você já sabe com isso e através da sua simulação qual o valor que você vai conseguir financiar. Você já tem plena certeza desses valores. E quando se compra, se faz um financiamento normal, às vezes o imóvel não é avaliado no valor que está sendo vendido. Muito bom. Pierre, você perguntou alguma coisa aí? César, você falou aí sobre o uso do FGTS. Você pode esclarecer mais para a gente se existem algumas restrições, por exemplo, se a pessoa já tem um imóvel, se ela pode usar o FGTS ou não, se existe alguma limitação de renda ou do valor do imóvel para o uso do FGTS? Sim, então, é possível fazer a utilização do FGTS no imóvel retomado, e essa utilização no imóvel retomado, ela tem basicamente os mesmos requisitos para um financiamento dentro do SFH da Caixa, né? Como se fosse um imóvel que
já tivesse vazio, desocupado. E aí, quais são esses requisitos? Primeiro requisito, o imóvel tem que ser até 1,5 milhão de valor, né? Que está dentro do SFH, tá? Segundo requisito, não possuir outro imóvel para estar fazendo a utilização da SFGTS. Se você tiver um outro imóvel e quiser comprar esse imóvel de leilão, do retomado, através de financiamento, você pode financiar. Só não vai poder fazer uso do FGTS, tá? Outro requisito, possuir 36 contribuições dentro do regime de CLT. Então, assim, se a pessoa já trabalhou durante, vamos supor, 1 ano de carteira assinada em uma empresa, 1 ano em outra e 1 ano em outra. Se no total de todas as empresas que a pessoa já trabalhou de carteira assinada, ela possuir esse total de 36 contribuições, aí ela já vai poder fazer uso do valor que ela tiver lá de FGTS. Caso ela não tenha essas 36 contribuições totais, aí ela não vai poder utilizar. Outra informação importante é que existe a possibilidade de compor renda até 3 pessoas para estar fazendo esse financiamento. E uma coisa muito interessante é que não precisa ter nenhum vínculo familiar. Então, às vezes, se quiser juntar, por exemplo, 3 investidores, né? E, eu tenho renda X, eu tenho renda Y, renda Z. Esses 3 podem compor a renda deles para juntamente estar fazendo esse financiamento. Interessante, né? Que é a oportunidade para quem não tem todo o capital se reunir aí com amigos ou parente e fazer essa arrematação, né? Interessante. Mas existe uma limitação em relação a não ter imóvel anterior, né? Então, de repente, no caso de investidores, tem essa limitação, não é isso, César? Tem destinado Sim, quem for fazer o uso do fundo de garantia não pode ser proprietário de outro imóvel. Nenhum dos 3, né? Se for juntar mais pessoas. Né? Exato. Eu até vi aqui um pouco no site da Caixa, né? Você também não pode usar para imóvel comercial, é isso, né? Exato. Então, sim, é uma série de restrições. Claro que, para quem nos acompanha, a gente fala muito sobre a questão dos leilões com a finalidade de aquisição da casa própria, né? Uma ótima oportunidade, com, às vezes, uma curva de aprendizado de 1 semana, 2 semanas, você já consegue ser capaz de arrematar imóveis com até 50% de desconto, representa uma economia muito grande e, às vezes, podia significar, né, César, quem já trabalha muito tempo, tem um FGTS acumulado muito grande e, às vezes, já responde por 50% do valor do imóvel, ao invés de financiar o restante, pode usar o FGTS na integralidade para adquirir o imóvel, não pode? Caso ele encontre imóvel com avaliação, né, 50% do valor do imóvel, em um leilão, por exemplo. Sim, pode fazer o uso dessa modalidade também. Na integralidade, né? Sim. Que ótimo. Ô César, surgiu uma Aí dúvida. só tem que ser observado só aquele valor mínimo do calção, né? Que eu acho que assim, em torno de... Vocês têm mais propriedade para falar sobre isso, mas eu acredito que seja 5%. 5%. Exatamente. Perfeito. Ô Sérgio, surgiu uma dúvida, o seguinte, assim como do financiamento tradicional da Caixa e acho também do Banco do Brasil, no final do ano passado passou a ser oferecida uma nova modalidade de financiamento que em vez de ser taxa de juros corrigido por TR, ser taxa de juros menor corrigida por IPCA, por inflação. Você também, participando do financiamento pela compra direta e tal, você também tem todas essas modalidades que estão oferecidas por um financiamento comum, oferecido na compra direta com a Caixa? Sim. A Caixa disponibiliza, na verdade, 3 opções relativas à taxa de juros. Você tem a primeira modalidade, que é uma taxa fixa, mais a correção pela TR, tá? É um percentual fixo mais a TR. Existe a segunda opção, que é um percentual fixo mais a correção pelo IPCA. E existe uma terceira opção, que foi lançada recentemente, que é a taxa totalmente fixa, sem nenhum indexador. Então, você tem essa previsibilidade de saber o valor da primeira até a última prestação.
E aí, entre elas, cada uma é mais adequada a um perfil de cliente. Então, assim, às vezes a pessoa pergunta, pô, César, qual a melhor opção relativa aos juros? Aí eu falo sempre para o cliente que vai depender do perfil dele. Por exemplo, hoje a gente tem uma inflação controlada. Então, de repente, para um investidor que pensa em comprar o imóvel com parte financiada e tem a intenção de fazer giro, de vender esse imóvel rapidamente, talvez seja interessante fazer pela inflação, porque hoje ela está baixa. Então, assim, nesse curto período de tempo, ela não vai disparar, entendeu? E aí, já a taxa fixa, ela permite uma maior previsibilidade, e aí a taxa é um pouco acima ela está em 8%, a partir de 8%. Essa 100% fixa. Tá? Estudando o assunto também, eu vi que é isso mesmo que você falou. A pessoa que quer ou vender rápido ou tem uma perspectiva de quitar num prazo menor que 10 anos, talvez valha a pena o corrigido pela inflação, pelo IPCA. Passando disso, já começa a ficar muito arriscado, né? Que aí a gente considera essa possibilidade que chama-se no mercado financeiro de alavancagem, né? De você ter um alto capital de giro sem ter essa disponibilidade financeira. Você joga para frente e é o tempo de você regularizar o imóvel e conseguir vender sem ter que dispor desse capital tão alto. Ótima dica, César, ótima dica. Eu acho que essa análise aí ela tem que ser feita pelo investidor, né, nas intenções do investidor, né? Cada um tem um tipo de abordagem do assunto. Uns atuam mais na compra e venda, outros atuam para fins de recebimento de aluguel. Vai depender muito da política, da ideia do investidor. E aí, caso a caso, tem que analisar para ver qual que é a melhor situação aí, se indexado ou não pela inflação, né? Porque a gente está aqui, tanto que a gente está fazendo essa live, o César tem um canal dele no Instagram, nós temos o nosso. A gente está aqui para educar a pessoa que quer adquirir a casa própria, o investidor. E a gente vê muito no mercado o seguinte, as pessoas preocupadas pura e simplesmente com o valor da parcela. Então, assim, além de educar que nós focamos na educação de como fazer a arrematação, no procedimento de financiamento, a gente tem que educar elas falando o seguinte, você não tem que pensar só no valor da parcela, você tem que pensar que existe 3 modalidades lá, você tem que saber qual que é a diferença de cada uma, você tem que saber estudar e ver qual que se encaixa melhor no seu caso. Com certeza um correspondente bancário vai te ajudar nessa análise e tal, mas você tem que ser capaz também de ter esse discernimento, de fazer essa análise, né, da situação. Sim, o profissional vai trazer todas as informações e aí cabe ao investidor analisar dentro da realidade financeira dele qual se encaixa a melhor opção. Justamente, como vocês falaram, vai existir aquele investidor que quer o imóvel, mas para ter uma renda fixa. Então, talvez para esse tipo de investidor, seja realmente melhor uma taxa fixa, por mais que ela seja um valor mais alto, mas ele vai ter aquele valor constante, até para saber qual o valor ele vai praticar de aluguel, para ter essa constância também no recebimento dele, de repente conseguir estar equilibrando isso. Isso, perfeito, César. Nós estamos aqui com 10 minutos finais. O Zoom ele só permite até 40 minutos, então a gente tenta compactar para a gente não ter que começar uma nova conversa e de repente o vídeo ficar editado, enfim. Um dos nossos objetivos, né, e que a gente sente muita falta nesse mercado de leilões, é agregar essa informação da arrematação, né, que é o que a gente vem proporcionando aí, com checklist. Semana que vem, provavelmente, ou na outra semana, já vai ter um e-book disponibilizado, ensinando as pessoas a fazerem a arrematação. Mas existe um problema nisso, que é a falta de capital, como você mesmo disse, que é a forma de você alavancar, de você fazer sem ter o capital. E a gente atua mais com o nosso capital próprio, tá? Mas é importante a gente trazer essas informações de financiamento, porque a imensa maioria das pessoas, elas vão atuar com capital alavancado, o capital vai financiar o imóvel, vai capital de terceiro. Então, o que a gente busca agora, o que a gente vai trabalhar uma das conversas nossas, é tentar agregar essa informação da arrematação com essa informação do financiamento. E isso vai dar um acesso, vai propiciar acesso para milhares de pessoas que talvez não teriam condição, que só pensam em uma ou outra ponta, né?
Quem tem capital normalmente pensa em arrematar em leilão. Quem não tem, pensa em comprar um imóvel no mercado convencional através de financiamento. Mas se você agregar essas duas coisas, você pode potencializar a compra com 50%, sem precisar de ter 100% do capital, podendo financiar com a Caixa. A gente já viu como é que é o procedimento, o César trouxe muita coisa legal aí. Então, acho que isso aí vai trazer uma visão geral aí para quem nos acompanha, muito legal. E essa parte também, Renan, que eu acho bacana de não ter nenhum vínculo familiar, acho uma questão também muito interessante, porque às vezes existe grupos de amigos, enfim, que tem cada um pouco de valor guardado, de repente eles não têm esse valor cheio, mas cada um, de repente, digamos, vai arrematar um imóvel de 90, eu tenho 30, o outro tem 30, mas o terceiro não tem valor, o terceiro entra com financiamento. Então, é mais uma possibilidade para estar agregando e fomentando, né, o investimento, né, numa área tão lucrativa que tem no nosso país e pouco explorada. César, queria fazer uma pergunta. Aquela pessoa que mora em vez de uma cidade no interior, uma cidade que não tem muita, que não tem uma, se bem que todo lugar tem Caixa Econômica, né? Mas assim, como a pessoa pode ter acesso às oportunidades de imóvel da Caixa? No site da Caixa ela vê, ela tem que ir na agência física, e se existe alguma diferença entre uma compra direta na Caixa ou um leilão da Caixa e o leilão tradicional? Como é que é o passo a passo dos dois aí? Na verdade, assim, a Caixa hoje, ela disponibiliza 3 modalidades de venda de imóvel. A primeira modalidade, no caso, é o primeiro leilão, que esse imóvel que foi retomado do inadimplente, ele vai a leilão ao valor de mercado. E aí, nesse primeiro leilão, a Caixa vai vender o imóvel completamente quitado a quem estiver comprando. Já no segundo... IPTU e condomínio, então, de jeito nenhum, né? Não, no primeiro leilão, a Caixa vende o imóvel pelo valor de mercado quitado. Totalmente quitado, IPTU e condomínio. Isso, no segundo leilão, a Caixa coloca ele pelo valor da dívida. E aí, nesse caso, quem comprar vai assumir o restante dos valores, tá? Porque essa venda é feita através do leiloeiro. E aí, na terceira modalidade, que é quando não tem êxito nem na primeira nem na segunda, a Caixa disponibiliza esse imóvel para venda direta, que é essa modalidade que eu falei, que pode ser comprada através do financiamento, né, ou à vista. E aí, nessa modalidade, é muito interessante que aí sim a Caixa quita todas as dívidas de IPTU, de condomínio, taxa de bombeiro. Então, assim, nessa modalidade, o cliente compra o imóvel 100% legalizado. E, além de tudo, não paga a taxa do leiloeiro, né? Exatamente, ainda não tem o custo do leiloeiro. Isso é muito importante salientar. Essa terceira modalidade é o que a Caixa chama de licitação fechada, né? Que é quando você faz a oferta pelo imóvel, mas você também não conhece as outras ofertas, você faz uma oferta pelo imóvel, envia a carta de proposta e aguarda o parecer da Caixa sobre a oferta, não é isso? Na verdade, assim, dentro dessa modalidade de venda direta, existem essa venda, digamos assim, aberta, que é onde já vai ter lá um valor, e aí você vai dar o lance, e o primeiro a dar o lance leva o imóvel, tá? Ou na venda direta com cronômetro, aí a Caixa coloca lá o imóvel disponível durante uma semana. O lance mais alto naquela semana ali vai ser o vencedor. E existe também essa outra modalidade que você está falando, que é na fechada. Na fechada são dadas as propostas e a maior proposta leva, sendo que ela não está praticando muito ultimamente. Ultimamente está sendo mais praticado realmente essa venda aberta, direta, com todos os valores expostos, assim, de uma forma muito mais transparente, na qual, inclusive, você sabe se o imóvel está recebendo lance ou não. Você entrando no site da Caixa, você consegue saber se tem algum interessado naquele imóvel, se não tem, e aí você, dando o lance, você consegue saber qual o valor mais alto. Se o seu lance for superado, eles informam isso para você. Então, assim, está de uma forma bem transparente mesmo. Essa modalidade de lance fechado que o Renan falou, eu imagino, né, que deve ser ainda aquele resquício da época pré-internet, né? Porque hoje em dia, com essa facilidade da internet, não tem por que o lance aberto, ter uma disputa lá pública e tal. Né? Nós demos um lance no imóvel estação fechada, né? Que nós fizemos a carta para a Caixa com a proposta, né? Não sei, a gente recebeu a resposta com a oferta maior, se não me engano. Mas, enfim, existe ainda um resquício,
né? Só respondendo a outra pergunta que o Pierre fez, a Caixa disponibiliza através do site próprio todos os imóveis que estão em negociação, seja ele venda direta, aberta, fechada, leilão, enfim. Tudo isso é divulgado previamente e tem atualização diária através do site caixa.gov.br/ximóveis. O César, agora falando do seu serviço propriamente dito, a pessoa, como é que como é que é escolhido, se a pessoa pode escolher ou se a Caixa escolhe o correspondente bancário que vai atender a pessoa. Você, por exemplo, nós vamos colocar aqui depois o link embaixo do YouTube, seu canal no Instagram e tal. A pessoa pode escolher ser representada por você ou não? A Caixa que escolhe quem é o correspondente bancário? Na verdade, o comprador ele possui livre-arbítrio para escolher qualquer correspondente Caixa para estar fazendo a aprovação. Lembrando que o ideal é que essa aprovação seja feita em uma das agências próximas à agência responsável pelo leilão. Então, por exemplo, digamos que você vai comprar o imóvel numa cidade, vamos supor, aí em BH. Se o cliente for comprar o imóvel retomado da Caixa em BH, o ideal é que aprove em uma das agências coligadas àquela agência mãe que está realizando o leilão, que dessa forma vai ter um vínculo maior em relação até a prazo, enfim, a andamento, a tudo isso, do que se for optar por uma agência fora daquela região metropolitana. Perfeito, César. Nós estamos com 1 minuto aí para terminar, César. Deixa aí para a galera que quiser te acompanhar, o seu canal, o seu Instagram, fala um pouquinho sobre suas redes sociais, para quem quiser te seguir lá e acompanhar mais conteúdo sobre esse financiamento da Caixa e também sobre o seu trabalho, que eu vejo que você tem no Instagram lá, você fala muito sobre anúncios de imóveis. Bacana, Renan. Eu dei uma reforçada agora no YouTube, que era um canal que eu estava um tempo parado. E agora eu estou produzindo semanalmente 3 vídeos, trazendo um para quem está vendendo o imóvel, com dicas, né, para o vendedor, outra dica para compradores e outra dica para quem já comprou o seu imóvel. Então, durante a semana, a gente vai estar lançando 3 vídeos sobre temas diferentes dentro do mercado imobiliário. E aí o canal é Corretor César Pinheiro e Instagram, @César Pinheiro Corretor. Perfeito, César. Depois a gente coloca na descrição aqui também. Vou colocar na descrição. Quem quiser aí, vou até compartilhar aí. Ficou o áudio aqui, peraí. 1 minuto aí para encerrar aí. Enfim, mas aqui, César, depois a gente vai colocar na descrição o canal aqui. Eu abri aqui, mas o áudio abriu. Muito obrigado, foi um prazer participar aí com você. Tenho certeza que vai agregar muito conhecimento aí para a galera que nos acompanha. Valeu, Renan. Obrigado pela oportunidade aí. Que puder estar ajudando, pode chamar.